Paz e luz. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus esteja sobre você. Estamos no Seminário Teológico Luz, no curso básico em Teologia. E queremos ler o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10. E dizer que a vida espiritual, a vida de um sacerdote, de um ministro evangélico, de um ministro cristão, ela não se consiste apenas na letra, no conhecimento. Você está agora treinando o seu conhecimento. E você vai aumentar sobremodo o seu conhecimento em nome de Jesus. Você vai fazer um excelente curso. Agora, queremos dizer para você que existe uma batalha no mundo espiritual. Existe algo que nós, muitas vezes com a nossa intelectualidade, não conseguimos compreender ou agir. Temos que agir no mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes, poderes do ar, poderes da maldade nos lugares espirituais. Então, a nossa guerra não é só filosófica ou teológica, mas temos uma batalha espiritual para ser travada e bem travada. E para isto, a Bíblia sempre nos orienta a vigiarmos. Vigiai, orai, vigiai, orai. Preste atenção nas coisas, porque muitas vezes aquela pessoa que briga com você não é aquela pessoa, é o demônio nela, é os demônios. Uma das palavras para exemplificar a força do mal é o opositor. Então o diabo é o opositor da felicidade, é o opositor da luz. Como servos de Deus que estamos sendo treinados, temos que saber que a nossa guerra, ela não é contra carne e nem sangue, mas contra esses principados, essas potestades do ar. E às vezes não temos a sensibilidade de percebermos que estamos sendo atacados pelo mundo espiritual e pensamos que é aquela pessoa que está nos atacando, que é aquela pessoa que é ruim, que é aquela pessoa que é mal. Tudo bem, ela deu lugar. Ela deu lugar e os espíritos se aproveitaram para usar esta pessoa contra você. No ministério, o pastor, o líder, tem que ter esta sensibilidade. Ele tem que ser sensível à voz do Espírito e esta possibilidade de ataque do mundo espiritual. Não é espiritualizar tudo, mas também é ser sensível, é saber que muitas vezes o que sai da boca de um amigo ou de um ex-amigo, ou sai da boca de uma pessoa contra você, não é daquela pessoa, ela é do mal. A origem daquelas palavras, daquela agressão, não é daquela pessoa, é do mal. Uma certa vez Jesus Cristo estava falando do seu ministério, que convinha padecer e sofrer. E Pedro, aquele Pedro que foi chamado por Jesus, aquele Pedro que antes foi usado por Deus, quando Jesus perguntou o que é que os homens dizem ser o Filho do Homem? E Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Então Jesus falou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não te revelou a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus. Então, aquele mesmo Pedro que acompanhava Jesus, quando Jesus disse que ia padecer e sofrer, Pedro chegou para Jesus e disse: Mestre, não deixa fazer isso contigo. Tenha piedade de ti. Tenha pena de ti. Aí Jesus olhou e percebeu que não era Pedro, mas era o espírito do mal. Era um demônio, era Satanás, que estava dentro de Pedro, usando a boca dele. Pedro, discípulo do Senhor Jesus, sim, vejam vocês como é a coisa. Mas Jesus
ele, como homem, ele tinha a sensibilidade de Deus. Então ele olhou e disse: para trás de mim, Satanás, tu que não compreendes as coisas de Deus, só dos homens. Veja que Jesus expulsou aquela entidade que estava usando Pedro. Da mesma forma, é no ministério. Às vezes dentro de uma igreja se levanta pessoas contra você, poderá um dia se levantar, e não é aquelas pessoas. Você tem que ser forte o suficiente para saber que é um plano do diabo e que você não deve, como servo de Deus e dispenseiro da luz de Cristo, dar ocasião ao inimigo. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao redor como um adversário, como um leão, procurando uma oportunidade para tragar. O leão fala de um animal da legalidade. Então ele procura uma legalidade. O mundo espiritual precisa de uma legalidade. Ele procura um meio. E você não pode dar essa legalidade para o demônio. Você não pode dar legalidade para estas entidades atacar você. E é esta a nossa proposta no seminário. Não é apenas estudar a letra, mas saber que o mundo espiritual, ao qual nós também pertencemos, porque também somos espirituais, temos um espírito, ele é vivo e atuante. E ele tem destruído muitos servos de Deus, mesmo com anel no dedo, com vários cursos de teologia, doutorado e mestrado. Você tem que ter a sensibilidade e o preparo. Orar a Deus, pedir a Deus que proteja você. Jesus falou: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se Jesus, o mestre, disse isso, porque ele sabia que o mal é atuante nesta terra. Então ele disse para o Pai: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, Pai. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó: quanto aos mais, ser desfortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então, seja fortalecido em Deus. Busque fortaleza em Deus. Ore a Deus. Tem gente que não ora ao Senhor. Confia muito na sua letrinha. Perante os demônios, nossa letra não é nada. Temos que ter uma preparação espiritual. E isso só é possível no joelho no chão, um jejum por semana, oração, leitura da Bíblia, convicção e fé. Como muitos têm relaxado na sua fé. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E diz mais: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o texto mostra que existem ciladas do diabo. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então há uma armadura para nos proteger dessa investida do diabo. Há uma armadura de Deus. E você tem que buscar essa armadura. Diz assim também: porque a nossa luta não é contra sangue e nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Existe um mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então há forças espirituais do mal agindo nas regiões celestes, planejando como destruir as pessoas, como derrotar. E você, como líder, que está treinando para ser líder e vai ser um grande líder em nome de Jesus, você não pode vacilar nisso aí. Você tem que saber que existe alguém contra você, um opositor, como diz no original, um dos nomes do diabo, um opositor que vai tentar se opor a tudo quanto você quiser fazer nesta terra. Qualquer coisa que você tente fazer, ele vai tentar se opor. Mas ele está derrotado em nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra esses poderes que tentam destruir, que tentam derrotar os servos de Deus.
a sua luta é contra essas forças.